O nosso tema aqui hoje, então, convidei a Bruna aqui para a gente estar conversando um pouco sobre custos para comprar uma casa no Japão. Custos durante o procedimento, pós comprar a casa e Uhum. até se você pensar em vender a sua casa. Então, a gente quer falar um pouco aí de finanças, o que que envolve, quais os custos que envolve comprar uma casa depois que compra a casa e um dia se for vender. É importante a gente estar falando sobre isso porque dinheiro é um assunto sério, mexer no bolso do pessoal. E é uma forma da gente estar aqui mostrando também para quem assiste nossa live que a gente leva a sério as informações. Então, o que a gente atende os nossos clientes, a gente pode estar ensinando aqui na live, porque não vai mudar a informação, né, Bruna? Às vezes a gente fica Verdade. triste de ver cliente passando por situações, às vezes os golpes que têm aumentado, falta É, de informação mesmo. isso, ou até às vezes, né, que nem a gente tá comentando na live anterior, né, Carol? Quando o pessoal vai comprar casa, às vezes acaba focando só muito ali no preço da parcela, né? Hoje a gente vai estar falando mais de custos, né? Mas depois que pegou a casa, também tem outros custos, também tem outras coisas para estar levando em consideração. E é triste porque às vezes você vê uma família ali que estava com um sonho, né, de comprar a casa, finalmente comprou a casa do sonho por falta de informação e por falta de planejamento e orientação, acaba que às vezes as contas começam a ficar pesada. É, acaba surgindo um gasto que nem imaginou que um dia precisa ter também. Quando a pessoa começa a pensar em comprar casa, ela procura ali a imobiliária, procura um corretor, um vendedor. Ele vai ter alguns procedimentos até chegar ao dia de pegar as chaves. O primeiro atendimento, que a gente chama de desenchinça, né, que a gente vai preencher com o cliente, a pré-avaliação que a gente fala em Avaliação. português, isso, para a gente saber quanto que o banco vai emprestar, até quanto que a pessoa consegue, a gente faz uma simulação, a gente oferece uma simulação para os nossos clientes. É muito importante que os clientes saibam que esse processo inicial, essa primeira etapa, ela é totalmente sem custo. A gente às vezes vai até a cidade do cliente ou se encontra em algum lugar. Esses custos faz parte do nosso trabalho. Não cobra dos nossos clientes, por exemplo, gasolina, pedágio para ir até o cliente. O Sim. interesse é nosso também, lógico que envolve custos, mas faz parte do nosso trabalho. Então, é importante que os clientes saibam. Eu acredito que essa informação alcança até talvez quem não vá comprar com a gente, mas é importante que a comunidade saiba que toda consulta, simulação, esse pré-atendimento não tem custo para os clientes. Ali é o momento onde a pessoa ela vai fornecer alguns documentos, algumas informações para a gente, como vendedor, conseguir avaliar o perfil dessa família, poder oferecer para ela uma simulação. Como a gente tem acesso a informações do banco, a gente consegue já oferecer uma pré-simulação para o cliente ali só de informação. Então, se ele tem Uhum. interesse em saber realmente a resposta do banco que você vai conseguir, aí sim a gente preenche a documentação com o cliente, pega aí umas cópias dos documentos deles para poder dar entrada no banco também, mas até aí não tem custo. Às vezes, muitos clientes, quando vêm procurar, vêm consultar a gente, às vezes vêm com informações também incorretas. Por exemplo, cada banco, a forma de você estar financiando, cada casa, a forma de você estar financiando vai ser diferente. Tem certo banco que atende a esse tipo de casa, tem outros que não atende. Às vezes, tem clientes que vai focar já nas parcelas, tem cliente que às vezes vai focar ali, não, eu quero juros barato, tem cliente que vai querer juros variável, tem cliente que vai querer juros fixos. Então, esse primeiro atendimento aqui é o que é muito importante para a gente poder estar alinhando, conhecendo o cliente, né? Uhum. Conhecendo as necessidades do cliente e estar conversando com eles, porque pode ser que às vezes os clientes vêm com uma expectativa, mas você alinhando isso com eles acaba que indo tomando outro rumo. Não sei se com você já foi assim, mas já tive vários clientes que veio com uma coisa e conversando com a pessoa, falou, não, mas tem essa possibilidade também, e acabou E mudando. é importante que o pessoal saiba aí que a primeira etapa é só uma consulta mesmo, não envolve dinheiro ainda, para as pessoas ficarem tranquilas. E aí a próxima etapa, Bruninha, para onde que a gente vai depois da primeira pré-avaliação? Depois da primeira avaliação, isso vai ser diferente com cada banco. Tem bancos que só com o Dizem a gente já consegue seguir para o contrato, e tem outros bancos que a gente tem que fazer a avaliação oficial, seria o Honshin, né, o Romonchikomi, para depois estar indo com o contrato com o vendedor. Nesse momento do Honshinsa, foi o que a gente tinha conversado da vez passada, né, que inclui também um pouquinho sobre a reforma, que aqui o Honshinsa ele é muito importante porque ele vai estar decidindo qual que é o teto máximo que a gente vai estar pedindo para o banco. Com o X, a gente já vai estar fazendo mais ou menos ali uma tabela com os valores, e a gente também não deixa os valores assim muito apertados para que realmente o cliente não precise ficar faltando nada depois. Então, esse momento do X é muito importante ter esse preparo,
ter as informações ali da casa certinho para depois não vir a faltar dinheiro para o cliente na hora de financiar a casa também. Sim. Feito isso, depois a gente, daí conforme, né, o banco, a gente vai fazer o Ronchinsa ou o contrato primeiro, né? E no ato do contrato, Carol, a gente tem um selo, né, que vai mudar o valor conforme o valor da casa, né? E o calção, né? Você tem algum cuidado? Como que você explica para os seus clientes sobre o selo e o calção? Esse é o ponto que já começa a mexer um pouco no bolso do cliente, né? Porque sempre que a gente faz anúncios e tal, o anúncio compra casa com entrada zero, né? Que a gente Uhum, sempre fala. Porque no Brasil é comum ter entradas, né? E até no meio do japonês, a mentalidade de japonês, na verdade, eles têm a entrada, a tamaki, né? Mas aqui sim. no meio da comunidade, a propaganda sempre compre casa com entrada zero, né? Só que no ato do contrato, aqui começa a mexer um pouco no bolso do cliente, mas a gente sempre explica que é como um calção, é uma taxa de garantia, né? É um Uhum, valor que nós damos como sinal no momento do contrato, como garantia de segurança ambos os lados, do comprador e do sim. vendedor, né? Por quê? É um sinal de compromisso do comprador. Ele não vai desistir da compra, né? E também uma segurança para o comprador, porque o vendedor não pode mais vender para outra pessoa, né? Uhum, Então, no momento que, se acontecer de quebra de contrato, de repente o comprador simplesmente desistiu, né? Ou o vendedor encontra outra pessoa que quer comprar a casa, às vezes por um valor maior. Então, esse valor é permitida a desistência, mas mediante desistir desse dinheiro também, né? E ainda ressarcir esse valor. Então, eu sempre explico, tentando falar mais fácil, que a gente às vezes quer falar difícil porque está em live. Mas para os meus clientes eu sempre explico. É um valor, uma taxa que a gente deixa como calção, como uma taxa de garantia que no uhum, final do financiamento ela volta para você, né? Então é só uma sim. segurança para segurar esse contrato, para que o vendedor não compre e também para você dizer que você quer essa casa, você não vai desistir da compra, né? E Como se que de repente acontece de desistir sem motivos, né? Sem um motivo mais sério, tem que abrir mão desse dinheiro e ainda ressarcir, né? Pagar o dobro desse valor como multa. E isso também vai servir para o vendedor, né? O vendedor também, se ele resolve desistir da venda ou vai vender para outra pessoa, ele também tem que abrir mão desse valor e ainda ressarcir o dobro, né? Então a gente explica aqui, no contrato a gente paga esse valor, mas como que ela volta? Não é que depois no dia de pegar as chaves, o vendedor vai devolver esse dinheiro para você, né? Esse Uhum, valor normalmente ele é abatido no valor que vai ser depositado para o vendedor. Então, um sim. exemplo, se a casa é 20 milhões, no ato do contrato você deu um exemplo, 100 mil ienes ali como calção, no dia do pagamento da casa, ao invés de você depositar 20 e ele te devolve 100 mil, a gente só vai depositar 19 milhões e Nossa. 900, né? Então, por isso que é o calção. É só uma taxa ali de garantia para segurar a venda, né? E no final ela volta para você. Então, no final, a entrada é zero, né? A diferença é que a pessoa ela precisa só deixar ali uma taxa de calção para segurar a venda, né? E no ato do contrato também a pessoa vai ter o selo do contrato, né? Dependendo do valor da casa, casas acima de 10 milhões, valor do selo 10 mil ienes, né? Então, Uhum, esse valor também, alguns bancos devolvem esse valor no final também, né? A pessoa consegue ter esse valor de volta. Então, digamos que é um adiantamento que a pessoa vai ter durante a compra, né? Que começa ali no ato do contrato. É importante, né, deixar o pessoal que está assistindo, que vai ter acesso a essa informação, né? Não é nós vendedores que pegamos o dinheiro para nós, né? sim, muito Esse valor importante. se for se o vendedor for construtor, esse valor vai ser depositado. Então é importante você ter a Comprovante? comprovação, o comprovante, né, que foi depositado. Se é um vendedor pessoa física, ele também tem que te dar um ryoshusho, né, Uhum, comprovante um que recibo, o né? dinheiro está com ele. Então tudo é mediante não é tipo a Bruna não vai chegar e falar, ó, deixa o dinheiro comigo que eu entrego. Não é assim que funciona, né? Só o Uhum, selo que às vezes o vendedor ajuda o cliente comprando, porque às vezes a pessoa não sabe comprar, né, no correio e tal, mas às vezes como vendedor a gente compra para a pessoa paga, no máximo isso, né, ou a pessoa mesmo, a gente orienta como comprar no correio e tudo mais, então a pessoa providencia um selo na hora do contrato, é aqui que começa a mexer no nosso bolso. E aí, dependendo do banco, o contrato é antes do Ronchinsa ou depois do Ronchinsa. E aí eu queria que a Bruna falasse um pouquinho
dos custos que entra no pedido oficial. Quais são esses custos que envolvem o financiamento? Tá. Antes disso, eu posso só mencionar um negócio que eu acho muito, não engraçado, mas acho muito interessante? Hum, Por exemplo, às vezes o pessoal, né, vai estar alugando apartamento. A sim, maioria das entradas que seja do apartamento, é lógico que isso vai mudar de região para região, mas fica ali entre a faixa de 200 mil, 300, né? Se for, às sim, vezes, aluguel de casa, 400 a 500 mil, também dependendo, né? E esse valor do calção também vai mudar conforme a imobiliária, conforme a construtora, mas tem lugares que a gente consegue a partir de 100 mil, né? Então, às vezes, você dá, né, essa entrada que depois vai voltar para você e ainda é mais barato do que o aluguel, né? sim, sim, Eu achei muito bem mais. interessante isso também, É. né? E no caso, então, sobre os custos, quando a gente vai estar fazendo o Ronchissa, né, ou quando a gente for estar pedindo para o banco, o que que entra nesses custos do financiamento? Então, primeiro seria o valor do escrivão, para ele estar fazendo a transferência do nome do imóvel, né, do vendedor para o nome da pessoa. E, dependendo do banco, às vezes, por exemplo, a construtora fala, olha, tem que ser feito com o nosso escrivão, e tem banco que fala, olha, essa parte da hipoteca precisa ser feito com o nosso escrivão. Então, às vezes, tem vezes que a gente vai atender, que no final são dois escrivães que vai Sim. estar lá no dia da entrega também, né? Uhum. Mas é por esse motivo, né? Cada um vai estar fazendo uma função diferente. Não que o valor fique o dobro. Às vezes pode ser que ele, né, cobre um pouquinho a mais pelos custos de transporte ou uma coisa, mas não é dessa forma, né? Sim. O próximo seria o Hyodai, que seria um registro para casas novas, né? Então, quando a pessoa está comprando uma casa, né, que nunca ninguém morou, então, normalmente a construtora, eles não deixam feito esse registro da parte da construção, né, na parte da casa em si. Eles, quando é decidido, né, quem é o comprador, aí eles já fazem no nome do próprio comprador. E próximo a gente pode falar também do seguro de incêndio. Seguro de incêndio, ele vai estar variando também os valores conforme, às vezes, a localização da casa. Vai mudar também conforme se é casa nova, se é casa usada. Se que a seguradora, eles vão pensar igual como se fosse o banco. Eles vão pensar quanto que é o risco para eles, né? Então, e antigamente o pessoal tinha gente que conseguia fazer seguro de 30 anos, depois caiu para 20, depois Aham. 10 e foi diminuindo, né? Agora, no financiamento, o prazo máximo que a gente consegue colocar é de 5 anos. E isso daqui é um ponto muito importante, porque os bancos, eles exigem que durante todo o tempo que a casa esteja financiada, mantenha o seguro de incêndio. Então, por exemplo, no financiamento, você consegue colocar ali o prazo máximo de 5 anos, mas passou 5 anos, você vai ter que estar renovando, né, o contrato com o seguro de incêndio. Quando você vai renovar, você tem a opção de pagar ali o plano de 5 anos novamente, ou você, né, pode estar conversando com a sua seguradora, estar fazendo plano anual, ou às vezes até mensal, né? Mas o que compensa mesmo no total é fazer o plano de maior, né, de 5 anos. Uhum. Então, Uhum. e aqui você tem alguma coisinha também para falar, Carol? De dica de seguro de incêndio ou do escrivão, alguma coisa que já aconteceu? Aqui não, só diria, por exemplo, se nossos clientes, né, a gente sempre oferece para eles, como a nossa imobiliária tem parceria já com uma empresa de seguros, né, nós também oferecemos orçamento para os nossos Uhum, clientes, mas sempre deixamos o pessoal aberto também. De repente já tem a sua empresa que já cuida dos seus carros, de repente já tem seguro de vida, né? Então pode estar pedindo também orçamento para essa família, mas se faz com a gente, né? A empresa que nós trabalhamos, eles sempre oferecem três orçamentos para os nossos clientes, né? Do mais simples ao mais completo. uhum, Tem explicação de cláusula por cláusula, né? Então é importante o pessoal estar atento no seguro incêndio, Bruna, porque eu já vi assim, pessoal fazendo seguro que pagou barato, né? Para 5 anos, uhum, sabe que como já é para 5 anos, é um valor um pouco mais alto. Para cinco sim. anos, pagando ali coisa de 100 mil, assim, e a gente fica, né? Nossa, será que o nosso que tá tão caro, né? A gente fica pensando, Uhum, quando fui conferir o conteúdo, né? O detalhe importante, por exemplo, no seguro, o quanto que a casa está avaliada. Ou seja, se verdade. acontecer um incêndio, algum acidente, né? E a casa pega fogo, se perde a casa e vai precisar reconstruir. O quanto que o seguro vai pagar para essa pessoa, né? Então, esse Sim. tipo de cláusula, quanto mais simples, mais baixo, é claro que o seguro vai ser mais baixo, mas aí não vai cumprir a função que precisa.
né? Porque o Isso seguro é aqui é aquela coisa, a triste, gente porque você vai pagar por uma coisa que você não vai conseguir usar depois, né? E vai. na verdade, às vezes o pessoal pensa no agora, fala, não, eu vou querer economizar, mas eu tô colocando um seguro, eu vou estar seguro. Não, não é É, bem assim, né, que funciona, exatamente. porque, que nem, por exemplo, se realmente, né, que nem você falou, esse valor que a casa foi calculada para eles fazerem um seguro por um valor baixo e você precisa reconstruir a casa, né? Hum, Você não vai ter ali. Então, a solução vai ser o quê? Ou você arranjar dinheiro de algum lugar ali, pagar com seu dinheiro próprio a diferença que você vai precisar para reconstruir. E, sim, né, Carol, você trabalha com construção já há bastante tempo, sabe que os valores cada ano vem aumentando. Então, às sim, vezes, uma casa que antes você conseguia construir com valor, agora você já não consegue mais. sim, E outra coisa também é pelo fato de que, por exemplo, o banco, se você fala, não, eu não tenho essa diferença para dar, não vou conseguir reconstruir. O banco não tem mais casa, não tem o que está financiado. E aí, o que que acontece? O sim, valor restante do financiamento, ó, você tem que pagar ele de uma vez. sim. Então, aí nisso, o pessoal acaba, uma coisa que era para você estar seguro, tá ali tranquilo, te dá uma dor de cabeça quando realmente você for precisar usar isso, né? Sim, sim. Então, o É. seguro é uma coisa que o pessoal tem que estar muito atento, assim, por isso que na nossa empresa é oferecido do plano simples, o plano intermediário completo, né? E quando eu já reparei, quando o pessoal pega primeiro o orçamento só olha, o pessoal já vai direto no simples. Mas aqui na nossa empresa, né, os nossos parceiros, como eles explicam o conteúdo, a maioria, depois da explicação, fica com o completo, porque entende a importância de estar bem assegurado, porque seguro é aquela coisa, dói pagar, mas quando, se precisa usar, alivia tanto, ajuda tanto, né? Então, aqui a gente leva bastante a sério o seguro, né? Não só porque é obrigação pelo banco, mas porque realmente é Uhum. importante, né? Então, na nossa empresa a gente oferece orçamento, né? E tá sempre ajudando o cliente aí a ver o melhor plano. É, né, tem pessoal até que às vezes fez, né, seguro com outras empresas também, tá ouvindo às vezes isso a primeira vez e fala, nossa, será que quanto que tá meu valor ali? Bater aquela curiosidade, né, Carol? Às vezes, É, né, quiser consultar também, pode estar entrando em contato com o pessoal, né, da InTime, né, e fazer tá uma, verificando ali, né, porque fazer é uma bom avaliação, você tá, pagar o seguro para estar segurado, né? fazer uma É, avaliação. Gomes, né, fugir um pouquinho do assunto, mas é assunto que é muito importante e que realmente vai, né, influenciar ali no dia a dia da pessoa também, né? Sim. O próximo também seria, para a gente também estar fazendo esse trabalho de intermediação, né, ele também é cobrado a taxa imobiliária, né? E a taxa imobiliária não funciona, por exemplo, assim, olha, desse cliente aqui, ó, vou catar a cara, né? Vou É, cobrar mais baratinho. Vou, e né? também não vai Aquele outro tudo pro cliente bolso ali, da ai, tá Carol e me da dando Bruna. trabalho, vou cobrar mais caro, né? É, Já essa porcentagem ela já é decidida por lei, né? Então, na verdade, não importa se você vai fazer com a gente, se vai fazer com uma imobiliária japonesa, né? Então, assim, isso daí é um valor que já é decidido por lei. Não é porque é estrangeiro que vai ter essa diferença, né? Então, próximo também são as taxas que o banco cobra para estar fazendo o empréstimo, né? Isso varia de banco para banco, mas a maioria ali é 2,2%, ou eles têm um plano que você paga na entrada hoje é um valor já maior, né? Então você pode estar escolhendo qual você também prefere, né? uhum, E quando às vezes os clientes fazem avaliação, isso vai depender de banco para banco e depender de cliente para cliente também. Às vezes, a avaliação aprova, mas aprova com a condição de o juro subir um pouco a mais pelo fato deles usarem uma seguradora. Então, nesse caso, vem ali, né, a resposta do cliente: olha, foi aprovado tanto, porém, para fazer esse financiamento com esse valor aqui, os juros vai aumentar tal valor. Então, isso daí também vai influenciar, né? Às vezes, conforme o perfil do cliente, conforme o tempo de trabalho, né? Então, isso é bem importante também para realmente o cliente, na hora que ele for optar por um banco ou por outro, né? E, gente, uma coisa que não pode esquecer também, que agora a gente está fazendo bastante, né, financiamento do Flat 35, né, que é juros fixos também. E só que o do Flat 35 ele tem um porém, que para ser financiado por eles, né,
todas as casas são necessárias passar por uma avaliação. E essa avaliação, né, chamada Tekigo Shomensho, né, que é o documento que eles vão estar emitindo, né, não são todas as casas que realmente passam por isso, nessa avaliação. Então, se, por exemplo, o cliente em si passou na avaliação, mas o Tekigo não foi aprovado, nesse caso, o banco não vai estar liberando o financiamento, né? Então, isso que às vezes vai diferenciar para o cliente, porque ele fala: olha, Bruna, eu quero essa casa aqui e eu quero com juros fixos. Mas, às vezes, o flat não vai conseguir financiar. E pode ser que tenha cliente que, né, tenha perfil para outros bancos que financie. Pode ser que, às vezes, o cliente realmente não vai ter o perfil e vai ter que estar mudando a opção de casa, né? Para estar adequando, né, com o perfil dele. Carol, e no casos assim por exemplo, né? Como às vezes tem essas casas que não aprovam no Take Go, né? Então, pelo lado do vendedor também, quando é pessoa física, né? A pessoa fala: olha, essa casa já, né, tá há um tempo aqui, mas é assim, eu não sei se passaria ou não. Então, já aconteceu também de casos do vendedor, pelo fato, né, de ter essa insegurança, pedir para ser feito o take go antes do contrato? Não, comigo não. Às vezes eu que fico preocupada, né? Por Aham, às vezes, já conhecer a casa. Porque às vezes o vendedor não tem nem ideia disso também. Se quando é pessoa sim. física, né? Se é uma casa já usada, pessoa física, às vezes nem, não sabe que tem esse tipo de avaliação, né? Então, nós, como vendedoras, a gente tenta assim prever isso. Então, antes da gente Uhum, fazer o take go também, a gente já avalia a casa, porque a gente já sim. sabe o que precisa no take go, o que precisa para ter esse certificado, né? Então, tem Uhum, alguns pontos ali que durante a visita, quando eu já vou conhecer a casa, eu já tento conferir, né? Se é uma casa mais arriscada, já chamo o especialista para dar uma olhadinha, mando umas fotos para ele para ver o que ele acha. Se for muito difícil, né? Porque uhum, na maioria dos casos, às vezes um ajuste ou outro ali, alguma melhoria, dá para resolver e segue, né? A gente consegue obter o certificado, mas se tem algum ponto que a gente fica preocupado, a gente tenta né, tenta se antecipar e tentar uhum. resolver. Em último caso, que não tem como resolver, às vezes é a altura da casa que passou, coisa muito difícil assim. Aí a gente sim, hoje já com um pouco mais de experiência, a gente já consegue prever isso também, né? Então, Sim, de não passar é difícil. E a gente já consegue orientar um pouco o vendedor também, né? Na hora que vai conhecer a casa. isso é verdade. Mesmo assim, ainda tem alguns vendedores, né, pessoa física, japoneses, né, que estão fazendo às vezes por outra imobiliária, que eles ficam bem inseguros sobre isso, né, e às vezes pedem também para o comprador, né, tá fazendo esse take go antes, né? Porque o que que acontece com o take go? Na verdade, tem duas situações que eu acho assim que tem que tomar muito cuidado. Uma é que, por exemplo, esse valor do take go é sempre quem paga é o comprador. Não é o vendedor que vai estar arcando esses gastos, porque é justamente é exigido pelo banco que o comprador que está financiando. Então, para o vendedor, não tem nada a ver com isso, porque tem outros bancos que conseguem financiar que não vai exigir essa documentação. Só que, se, por exemplo, for precisar fazer o take go antes do contrato, o que que acontece? Caso às vezes o take go, né, venha a negar, o sensei, né, que faz o take go também, ele também tem os gastos dele. Então, nesse caso, pode ser que o comprador, não pode ser não. Se for negado, o comprador ele vai ter que estar arcando com esses gastos do próprio bolso, né, para estar pagando ali, né? Mas é lógico que antes dele ir, que nem você mencionou, a gente às vezes já manda a documentação, manda uma foto para ele dar uma especulada também antes, né? Mas é uma situação que é bem importante. E outra coisa, por exemplo, às vezes tem aqueles clientes que ainda está na dúvida, é um tipo de casa que dá para ser financiado por dois bancos. A pessoa vai tentar ali, às vezes, o flat, ou às vezes ela está tentando por um outro banco também, mas e nesse caso ela não sabe ainda qual dos bancos que ela vai estar fazendo. Mas às vezes por questão de tempo, por questão de que às vezes da construtora fala: olha, eu tenho, né, mais confiança no flat, então eu quero que dê continuidade com o flat caso esse outro banco caia. Então, às vezes, ela precisa estar agendando e já fazendo o take-go também. Então, nesses casos, né, se a pessoa for dar continuidade, aprovou tudo, vai usar o flat, aí ele consegue incluir no financiamento.
Mas se, por exemplo, a pessoa não aprovou no outro banco e vai, né, cancelar o flat, e depois que foi feito o take igual ali e vai ter que, né, fazer pelo outro banco, aí também tem esses custos, né, que precisa Sim, estar arcando. sim. Então, Mas isso também que às vezes, hoje eu vejo até o Take Go como uma coisa boa, sabe? Porque para o assim, cliente, ele sabe que está comprando uma coisa boa, né? Porque assim, essa variação esse certificado, que é o Take Go Show Me Show, é porque ela está dentro do padrão de qualidade do banco, né? Então, tem bancos que uhum, não pedem esse certificado. Mas esse certificado, apesar de ter custo, é um bom sinal. Você está comprando uma casa boa, né? Dentro dos padrões de construção, né? Algumas coisas, o arquiteto que vai conferir, vai fazer a avaliação, ele vai ver se a casa não está torta, se a casa, né, tem os não tá pontos, com goteira, não tem goteira, não tem. Eles olham até, sabe, né, ferrugem, se a casa não está, né, isso, mofada. Então, eles olham umas coisas assim que, se sai o certificado, é porque então a casa tá boa, né? Se breca verdade. em algum ponto ali, se der para arrumar, né? Então é importante para a pessoa fazer esse certificado, na verdade. Eu acho bem interessante isso. Sim, é bem legal. Às vezes, então, mesmo que às vezes a pessoa vai ter arcar com esse custo a mais e vai às vezes usar para outro banco, o fato de ter aprovado esse certificado realmente é muito bom, porque o banco em si ele também não quer correr risco, não quer Sim. financiar uma casa que ele sabe que vai dar um tempo ali e vai, né, dar problema. Então, isso daí E importante lembrar, né, Bruninha, que quanto melhor a avaliação no Tequigo, às vezes a pessoa também tem descontos nos juros do banco do flat, né? é verdade. Então, se tem níveis de aprovação no certificado, né? Então, o mais básico não vai interferir nos juros, mas se o arquiteto dá uma avaliação boa, tem o A, tem o B, enfim, né? Detalhes que a gente não vai entrar aqui agora, mas se a pessoa Mas que é muito importante, né, Carol? Na verdade, às vezes é, o pessoal pensa assim, no valor que está comprando a casa, mas às vezes não, você comparar, às vezes, uma casa que é de qualidade melhor, né? sim, O que você vai ter menos gasto com manutenção, com a pontuação que você vai ter de desconto, né? Com os juros que você vai sim. conseguir pegar ali, é coisa que é para se colocar no papel, para analisar. Sim. Então, se a pessoa está comprando um banco, uma casa aqui para o banco, né, é bem visto, então até o banco incentiva dando desconto nos juros por um período, né? Então, o Take Go não é uma taxa a mais, né? Eu gosto de falar do Take Go porque, na verdade, é uma coisa boa no financiamento, né? Uhum, Só esse detalhe aí do Take Go, que a gente já se né? aprofundou no Take Go. Verdade, né? Isso. É Mas bom. é coisa que às vezes a gente, né, que é corretor, pra gente é coisa que já é do dia a dia e acontece essas coisas. Mas, por exemplo, para os clientes que estão comprando, é coisa que às vezes nem imagina, né, que tem, né? É, Então é é. interessante também estar sabendo esse outro lado, como funciona, Sim, sim. né? Então, resumindo, né, nos custos, o Bora que lá. entra na parte burocrática, né, no financiamento, que a Bruna explicou para a gente, então, seria as taxas com escrivão. Uhum. Se for casa nova, tem o Hyodai, que é o registro do imóvel, tem o seguro incêndio, que é obrigatório, vai ter a taxa de intermediação da imobiliária, né, que é uma taxa fixa já, tem a taxa do banco, né, e tem esse Take Go Show Mexeu no caso do Flat 35. Se for outros bancos, não tem esse Take Go Show Mexeu, né, que é o certificado da casa. Uma E coisa que eu fora. esqueci de Hum, falar, Carol, hum, e que isso daí vai depender do banco e da forma que vai ser feito o contrato com o banco, né? Que a gente mencionou o selo do contrato de compra e venda, sim. mas se é banco que o contrato com o banco, né, o contrato do financiamento é feito em papel, também tem o selo que vai ali também, né? Isso. Então tem alguns selos aí que tudo dá para financiar. Só que Uhum, é igual calção, né? A gente tem que adiantar o pagamento, né? Mas alguns bancos também estornam esse valor, então entra no financiamento, no caso, né? Então, sim. no fim, E é agora, custo zero. né? E agora, Carol, o pessoal comprou a casa, né? Qual que vai ser ali os custos que vai ter depois que começar a morar na casa? É importante a gente falar disso, né? Uma vez eu tive um cliente que ele quis agendar um dia para conversar, né? Que muitos clientes já vêm assim, não, já vou assinar, já vou tal. Mas eu me lembro desse cliente que ele sentou, ele falou, Carol, eu quero saber tudo que vai ter depois que eu entrar na casa. A parte burocrática eu já entendi que vai ter esses custos, quero saber o que vai ter depois, né? E Uhum. é importante isso, porque tem o depois, né? Depois Sim, pegou as chaves, realizou o sonho, tirou fotinha, aquele dia lindo, mas vem o depois, né? Então,
pessoal tem que tá sabendo o que, que vai ter, né, de custos, porque, como toda casa, né, ela vai ter seus custos depois. Então, falando um pouquinho sobre após a compra da casa, após pegar as chaves da casa, né, nós vamos ter alguns impostos, não sei Uhum. como falar, impostos, Sim, né? O IPTU básico, né, isso tem, acho que no mundo todo, no Brasil, a gente vai chamar de IPTU aqui, que é, sim. né, O referência ao Koteishi Brasil. Sanzei. Isso, mas aqui no Japão a gente chama Koteishi Sanze, né, que é o valor do imposto anual da casa, do imóvel, né? Sim. Então, aqui no Japão já vem o boleto parcelado, normalmente em 4 parcelas, né? A prefeitura já manda o boleto parceladinho pro pessoal. Casa nova, né? O pessoal vai pagar o imposto só sobre o terreno na hora do financiamento, né? Sim. Depois assim que ele entra na casa, o IPTU ainda não vai vir. Normalmente vai vir no próximo ano, em abril, né? Então, Isso. se for casa nova, depois que a pessoa se muda na casa, como ainda não tem o valor do imposto sobre o imóvel, né? Depois que a pessoa muda na casa, dentro de 3 meses no máximo, a prefeitura já entra em contato com o comprador, né? Ou eles vêm visitar em casa, ou pede para levar os documentos até a prefeitura, né, para que a prefeitura possa conferir a construção. Eles fazem os cálculos ali, né, para definir o valor do imposto sobre o imóvel. Sobre o terreno, a pessoa já Uhum. sabe na hora do financiamento, né, mas sobre o imóvel ela vai saber depois. E aí, no próximo mês de abril, né, aí a pessoa já vai estar recebendo o imposto anual aí, já vem parceladinho e tal. Então, é só pagar aí conforme as datas, né? Fora o Isso. IPTU, vai ter o imposto de aquisição, né? Uhum. Que é o. Como é que fala mesmo, Bruninho, em japonês? O Dosan Shutokuzei. O Dosan O Shutokuzei. Shutokuzei. Isso. É. Esse imposto, então, é sobre a aquisição. Vem só uma vez, não é igual o IPTU que vem todo ano, né? O Uhum. Fudosan Shutokuzei, ele vai vir uma vez só após a compra da casa. Sim. Casas novas, já vi muita propaganda, a pessoa fica isenta desse imposto, né? Não é que casa nova vai ficar isento, ele vai receber Sim. um desconto grande sobre esse valor, né? Mas às vezes pode gerar um pouco de imposto, né? Já vi que cliente que gerou pouquinho de imposto para ele, mas já vi cliente que gerou até que um valor alto, né? Mais Então, alto. isso vai depender da avaliação. É difícil a gente falar, né, para a pessoa se vai vir, se não vai vir. O Isso. valor é. Então, para casa usada, normalmente esse valor é um pouco mais alto, mas depende também da região, depende da casa, do terreno, depende da avaliação, né? É Então, porque eles vão avaliar quanto que aquele imóvel em si vale, né? E não é o valor que está escrito ali no contrato de compra e venda, né? É o valor sim. que eles avaliaram, né? Então, é bom o pessoal ficar, né, atento aí que a esse imposto de aquisição que vai ter também uma vez. Sim. Então, o que que eu falo para meus clientes quando gero para eles, né? Às vezes, quando vem valor alto, a pessoa tem a opção de ir na prefeitura do estado, não da cidade, né? Vai na prefeitura do estado, tenta parcelar ali, tenta negociar alguma coisa. Normalmente o pessoal consegue, né? Porque às vezes é um valor que já aconteceu, já vi cliente que veio valorado, mas já vi cliente que veio Uhum. baixinho. Então, assim, né, dá para ir conversar na prefeitura do estado, né? Então, dá para tentar parcelar esse valor, né? Então, falando de imposto, seria mais ou menos esse. Outros custos que a pessoa precisa estar atenta, né? É recomendado no ato do contrato, quando é explicado sobre o bairro, sobre as ruas ali e tudo mais, é recomendado que as pessoas entrem no sindicato do bairro. Não é Uhum. sindicato, né? Como que fala? Ah, Associação é do bairro. isso. Então, é indicado que as pessoas entrem na associação do bairro. Então, isso também vai depender do bairro, né? Tem bairro que cobra anual, tem bairro que pode cobrar mensal. Esse valor anual é dividido por mês, né? Então, vai Sim, depender de bairro para bairro. A gente recomenda que as pessoas entrem porque para, né, uma política de boa vizinhança, você vai estar participando. Nessas taxas, normalmente está inclusa a taxa do lixo, para você poder usar o sim. lixo do bairro, né? Então, se você vai, é um lugar que você vai morar, né? A gente compra a nossa casa, e você vai morar ali, né? A gente não sabe o que pode acontecer, mas a previsão é morar ali 35 anos, você está financiando por muitos anos, você vai morar ali. Então, é importante a gente estar participando, né? Tá se Isso. incluindo, andar como o pessoal anda aqui, né? Então, a gente recomenda mesmo que o pessoal entre. Tem gente que fala, não vou entrar. Mas vai ser um Uhum. trabalho não entrar? Você vai ter que lidar com o teu lixo, não vai poder descartar ali onde o pessoal descarta, às vezes vai estar na esquina da tua casa, né? Querendo ou não, fica aquela coisa, né, dos vizinhos vai olhar, aquela pessoa não quer participar, tipo, pode acontecer essas coisas, né?
Então, às vezes a taxa não é alta, então a gente recomenda, né, que a pessoa entre. Fica como um cuidado. Já vi bairros que cobrou para entrar no bairro, né? Não sei se Sim, você já viu, Bruno, mas já vi já, bairros que cobram para estar entrando no bairro e não era valor sim. baixo, não. E aí pegou de surpresa todo mundo, porque a Uhum, imobiliária não informou, a gente não sabia, né? E o cliente começou a morar lá, chegou alguém lá e eu me lembro, esse bairro era 50 mil, fora a uhum, taxa do bairro, era uma taxa só para entrar no sim. bairro, né? Então Nossa. não tem o que fazer, se não paga vai criar uma briga, né? Então, obrigação não é, a gente fala, né? Mas a associação é importante, a pessoa está entrando, então é bom que quando a pessoa vai comprar casa, se prepare, né? Que vai fazer Verdade. parte de uma comunidade, é importante isso, a gente recomenda, né? Principalmente para quem tem filho também, né, Carol? Porque, É, por exemplo, que nem aqui no meu caso, aqui não é obrigatório, né? E na verdade, o que que eu perguntei para as mães da escolinha da minha filha, né, que mora perto daqui, eu falei, como que funciona aqui? hum, Aqui onde que eu moro, não é obrigatório e eles também, antigamente, eles tinham mais festivais, faziam mais as coisas com as crianças, só que a maioria das crianças já estão mais velhas, né? hum, E agora sim, né, pelo que as mães me passaram, eles não estão tão ativos assim, então por fato deles não serem tão ativos mais, que eles assim não estão obrigando mais as pessoas a hum, entrarem. hum, Bem, eu penso do outro lado. hum, Se for, às vezes, bairros que já são mais ativos, né? Já tem essas atividades, às vezes, para as crianças, né? Então, tem épocas que eles vão ter certos eventos também ali, e às vezes só, né? Seus filhos ali não tá participando, não tá fazendo amizade, né? Fica com hum. aquele olhar diferente, né? Sim. Então, é bem importante. E a associação do bairro também, o que que acontece? Vai também de bairro para bairro, mas tem alguns bairros que eles determinam, às vezes, cada função para cada pessoa. Por exemplo, tem aqueles folhetinhos, né, que eles vão Hum. passando, né, de casa em casa com as informações. Então, tem ano que eles falam, olha, esse ano você vai ficar responsável de tal coisa, tal ano vai ficar de tal coisa. Então, às vezes, se você também não está ali junto, você não tem como estar se enturmando ali com o pessoal. Às vezes, né, fica sabendo, né, de notícias ali do bairro, das coisas que quem está dentro da associação está sabendo e você não faz a mínima ideia também, né? Sim, sim, é. Então, É. a recomendação da Home Station é que você entre na associação do bairro, né? Outro custo, então, fora os impostos, fora a associação do bairro, a pessoa precisa estar atenta também se a casa que ela vai comprar é de esgoto, né? Uhum. De esgoto ou fossa Faço séptica, site. né? Por quê? O esgoto você vai pagar junto com a conta de água. Então, parece que é tudo conta de água, mas na verdade a água aqui é separado entre a água do consumo, a água que compra, né, para consumir, tem a água da descarga. Então essa descarga que vai mudar alguns tipos. Tem bairros que são esgoto, tem bairros que são fossa séptica, tem bairros que ainda é comitore, né? Então é importante a pessoa estar atenta porque no caso, se for fossa séptica, né, ela vai ter essa taxa também que vai estar pagando. No caso, se for o Jokaso, né, fossa séptica, é chamado Jokaso aqui no Japão. Então, vai ter a taxa de limpeza anual, né? Na verdade, é conforme o consumo, né? O tanto que enche ali a O fossa tanto ali, né? de educação. É. Mas normalmente é um ano. Uma vez por ano a empresa ela vem para limpar e 4 vezes por ano ela vem para colocar um remedinho que a gente Os chama, né? Um produto ali. É, é. como o A português não tem. manutenção. Então, 4 vezes por ano eles vêm fazer manutenção, só colocar um remedinho, então tem custo essa manutenção, né? Mas comparando o Jocassol com o esgoto, se for colocar né, no lápis, na ponta do lápis mesmo, no final, assim, o valor não muda muito, né? Porque o esgoto, se você multiplica o que você paga num ano, né? E somar e comparar com o que você vai pagar com o Jocassol, o valor não foge muito. A diferença é que o Diocasso você paga uma vez por ano, né? A taxa da limpeza você vai pagar uma vez. E o esgoto você vai estar pagando. Às vezes tem lugar que é mês sim, mês não, tem lugar que é todo mês, né? Então, essa é uma taxa que quando a gente compra a casa, a gente vai ter. Porque às vezes apartamento não tem, né? Essa taxa a mais na água. Então, quando compra a casa, dependendo do tipo, né, de sistema de hidráulico aí da casa, se for de Ocassol, vai ter essa taxa. Se for esgoto, também tem taxa no final, né? Mas é importante a pessoa saber que vai estar pagando esse valor aí, que é manutenção da casa. Então é importante estar fazendo. Então, esse Agora a gente seria também está os. falando mais de casa, né, Carol?
Só que, Hum, como eu também estava lembrando, que um ponto bem importante, na verdade, já no começo, antes de né, quem for comprar também tá para estar considerando isso, que é quando quem vai estar comprando apartamento, né? hum, Tem ali as taxas, né, de condomínio, tudo também, uhum, né? Então, uhum, você não pode pensar só no valor do hum. financiamento, né? Você tem que pensar no valor do condomínio, porque mesmo que você quitar o financiamento, o valor do condomínio é uma taxa que você vai ter que continuar É. pagando, né? Sempre, né? Estacionamento, condomínio. Sim, Então, né? a gente está focando aqui em compra de casa, né? Mas, como a Bruna citou, apartamento também. Tem outras taxas que vai ter, né? Então, tem a do condomínio, estacionamento, tem a vaquinha do prédio lá, que é para o momento que Sim. precisar. A gente fala Reparos, né? vaquinha, assim, né? Mas é a taxa que tem que pagar para ir guardando para quando for necessário alguma manutenção, alguma reforma no prédio, né? Não são taxas que a pessoa tem após a compra, né? Então, falando um pouquinho, resumindo assim, após a compra da casa, né? Algumas coisas que vão ter são essas e depois vão ter o quê? Manutenções, né? Sim, Como qualquer lugar no mundo, casa vai ter manutenção, assim como o carro tem manutenção, assim como nossa saúde tem manutenção, né? sim. A casa também tem manutenção. Então, eu acredito que a primeira manutenção, que provavelmente, né, a pessoa vai encarar ali, vai ser após os 5 anos, que é recomendação, pelo menos, das construtoras, né? Cada 5 anos está renovando ali a detetização contra cupins, né? É importante estar fazendo. Quando a pessoa compra casa nova, as construtoras recomendam ali lá para o 10º ano, tá renovando a pintura. Isso a gente falou um pouco na nossa live sobre reforma, né, Bruninha? Sim. E quem É, não viu, né, tira um tempinho para ver que é é, uma coisa que toda casa vai passar um tempo, é necessário ter, né? vai precisar, porque não é só estética, né, a pintura, ela realmente Uhum. vai proteger mesmo a parede externa da casa. Então, são E, manutenções que vão dependendo da surgir. construtora, vai estender a garantia também, né, Carol? Isso. Vale a pena, às vezes, né, acompanhar as manutenções que a construtora oferece, porque eles vão esticando A a garantia do. garantia, né? Então, e é bom ter esse suporte, né, de quem construiu. Eu acho importante, né? Então, assim, como tudo vai ter Até, manutenção, a casa também. ou, por exemplo, quando às vezes a gente, né, compra casa, não compra pensando nisso. Mas se um dia você for vender a casa, você tem um histórico, fala, olha, Ah, minha é. casa aqui, eu fiz toda essa manutenção aqui nela. Né? Uma coisa ali que vai estar ajudando e vai estar dando essa segurança para o comprador também, né? Melhora a avaliação, né, da Sim, casa, é verdade. Então, a casa vai, né, vai ter, às vezes, as manutenções que vai precisar fazer fora isso, né? Às vezes dentro, o papel tá ruim, vai chegar um momento que vai precisar trocar, pode dar problema no banheiro, né? Mas para tudo sim, isso, assim, é por isso que é importante estar fazendo manutenção periodicamente, né? Não pular, não esquecer. Porque cuidar bem da nossa casa mesmo, quanto mais cuidadinha, menos problema acredito que vai dar, né? E assim a sim. gente vai estar Que nem tranquilo. uma Então, coisa, às vezes, quando você mora de aluguel ali, se é alguma coisa que, né, um apartamento em si, né, uma casa em si vai desgastando, você, né, fala ali com o proprietário, aí o proprietário que, né, vai lá e arrume. Mas quando a casa é sua, você tem que levar em consideração que às vezes você vai gastar um dinheirinho para manutenção, vai. isso, Mas é uma coisa que a casa é sua, né? Então isso. você faz as coisas para estar evitando problemas maiores depois também, né? Quando compra a casa, então é importante a pessoa estar ali fazendo, guardando um envelopinho ali, né? Guardando um pouquinho de dinheiro para quando for precisar, né? Realmente não pegar De desprevenido, surpresa. né? Bom, Bruninha, eu acredito que pós-compra seria isso. Se você não tiver mais nada para acrescentar nesse ponto, a gente podia falar um pouco também Vamos sobre para se a pessoa venda? vender. É, para mim também fechou aqui. Então tá, vamos falar um pouquinho sobre custos na hora de vender a casa, né? A gente, Sim, não sei se de repente chegou alguém por aí agora. A gente já falou sobre custos durante a compra da casa, né? Os custos do isso, financiamento, custos após a compra da casa. A gente vai falar um pouquinho agora sobre se um dia você pensar vender. em vender a casa, quais são os custos que tem para vender a sua casa? É, no caso, quando você vai estar vendendo a sua casa, né? É lógico que você pode vender por conta, né? Você vai lá, vai atrás de um escrivão, né? Você achou o comprador e fazer por conta. Porém, é uma coisa que é muito difícil para quem não tem, assim, não conhece esse mundo imobiliário, né? E é bom você ter uma assistência sobre isso. Então, no momento que você vai estar vendendo a casa, é interessante você estar procurando uma imobiliária para estar te auxiliando, né? Com ali, por exemplo, para estar você,
decidindo qual o valor que você vai estar vendendo a casa, né? E esses custos, tudo que você vai ter que precisar para você estar fazendo a venda da casa, ou, por exemplo, né? Não são todas as vezes que vão ser assim, mas se é uma imobiliária que vai estar intermediando a sua venda e também vai estar intermediando o comprador, né? É uma segurança às vezes até maior para você, porque a imobiliária ela quer fazer a venda, então ela vai, né, tá procurando um comprador com as melhores condições ali que vai conseguir, né, comprar a tua casa também. Então, bora para as taxas agora. O que que você vai estar precisando para estar vendendo a casa, Carol? O que que entra aqui nesses valores a mais para estar pensando? Na hora de vender a casa é importante a pessoa saber, vai ter o custo do escrivão, né? Uhum, Porque o escrivão, ele vai, se a casa ainda está financiada e tem hipoteca no banco, o escrivão ele vai precisar fazer o procedimento de tirar da hipoteca. Além sim, disso, ele vai também fazer a transferência do nome, né? Do vendedor para o comprador. Então, você vai ter uma taxa de escrivão aí, pelo menos, né? Mesmo se for uma casa quitada, então só a taxa de transferência que vai precisar, então a gente tem a taxa de escrivão, tem a taxa de intermediação da imobiliária também. É igual quando a gente compra a casa, a gente paga para a imobiliária fazer o contrato de intermediação, na hora da venda também a imobiliária vai estar fazendo, né, esse contrato. A taxa, é importante lembrar, você só paga se vender a casa. Né? A sim, imobiliária não cobra, pelo menos a Home Station não cobra para anunciar, não cobra para estar aí avaliando o valor da venda, né? Então, pessoa se contrata os nossos serviços, nós fazemos contrato com a pessoa e ela só vai pagar essa taxa de intermediação quando vender, sim. Por né? isso é interesse nosso também de ajudar a vender, né, Carol? E sim, a gente só ganha se vender, né? Então, Sim, é, né? então, Para os clientes às vezes falam, nossa, mas ela colocou minha casa ali, será que, né? Mas né? até isso não vai ter custo nenhum, né? A gente também não vai ganhar nada A sobre o trabalho gente que vai estar sendo feito, demorar não é interessante para a gente também, né? Então, né? só um parênteses assim, né? Os tipos de contrato na hora de venda. A imobiliária ela pode oferecer um contrato exclusivo, né? Ou seja, Uhum, ela vai ter 3 meses de exclusividade no anúncio da casa. Passados 3 meses, o cliente tem direito, né, de procurar outras imobiliárias, ou se não quiser, pode renovar o contrato. Então, importante pessoal saber, o contrato é sempre de 3 em 3 meses. Pode ser o contrato comum, ou seja, várias imobiliárias podem estar intermediando. Mas uhum, aqui, recomendação minha particular, recomendo que você deixe sempre com uma empresa só. Né? Uma sim. casa que está anunciada por muitas empresas não é interessante nem para quem está procurando casa. Vai ver a casa está em um Uhum, monte de imobiliária lá, a pessoa já começa a primeira dúvida: com qual imobiliária eu falo sobre essa casa? Né? Então, sim. se for uma imobiliária de confiança, é lógico, eu recomendo, deixa só com uma, né? Porque é mais interessante para a empresa, talvez ela bote até mais força ali na venda, né? Então, mas existe esse outro contrato comum. Então, várias empresas podem estar intermediando também, né? Então, você vai pagar para a empresa que vender, né? Porque se Sim. você colocar em 3 imobiliárias, você tem que pagar para 3 imobiliárias a Não, intermediação. A intermediação haja é só para dinheiro. quem vende. É, é bom explicar, vai que, né? Sim, sim. Né? Então, fora o escrivão, fora a taxa da imobiliária, alguns bancos vão cobrar taxa também para você estar lá quitando o valor total. O pessoal pergunta, é multa? Não, não é multa, é só uma taxa de Uhum, multessúria, taxa do banco, porque ele vai dar sim. baixo na documentação também, né? Então, alguns bancos cobram essa taxa para estar quitando o financiamento também, né? E Então, nesse ponto, Carol, a gente tem bastante, a maioria dos nossos clientes são clientes estrangeiros. É importante também mencionar que, assim como o comprador tem os processos deles que vão estar fazendo, né, nesse meio tempo para comprar a casa, o vendedor também tem esse processo para estar fazendo o machô, né, que está dando essa baixa no banco. Então, isso daí também, o tempo vai demorar conforme cada banco, né, mas que seja uma média ali de 1 mês, 2 meses, dependendo, né, do banco. Então, às vezes a pessoa vai, por exemplo, eu tô pensando em ir para o Brasil. Não vou logo agora, mas já estou pensando futuramente. Então, é interessante você já começar a procurar uma imobiliária, já conhecer as imobiliárias, para ir anunciando a sua casa, né? Aos poucos também, porque você vai ter esses procedimentos, você vai ter o tempo, né, de achar um comprador também para sua sim, casa, né? Às vezes, sim. pode ser que às vezes tem cliente que tenha uma expectativa, mas não saiba que também tem esse processo do lado do vendedor também, É isso, é isso. né? Então vai ser basicamente isso na hora de vender, né? Não, não tem muita burocracia para vender, né? Só estar Uhum, atento ao valor que precisa ser quitado no caso se for financiada. No caso, se a casa
ainda que já seja quitada, está atento à documentação aí com o escrivão, fazer com o escrivão de confiança, que vai fazer o Sim. procedimento, né, de transferência do nome, né? Então, para vender não tem tanta burocracia. Esses valores também, se a gente conversa certinho, a gente consegue embutir dentro do valor da venda para que a pessoa não precise desembolsar, né? Isso. Então a gente ajuda aí a pessoa a fazer o cálculo para que seja uma venda tranquila e no fim, né, sobre dinheiro para ela aí, se tudo der certo, né? Então é isso, um pouco. Hoje a nossa live é um pouco de conscientização aí também, de informação, né, sobre custos na hora de comprar casa, depois que comprar casa e até se um dia pensar em vender. Porque é importante, né, a gente estar conscientizando o pessoal aí. E assim, realmente é um tema que é muito necessário para os clientes, né? E se não tem isso daí, não tem o planejamento, e não tem planejamento, aí que as coisas começam a desandar, né? Então, é É isso. importante. É importante o pessoal saber, porque assim, por mais que hoje tem muitos estrangeiros comprando casa, já tem bastante vendedor brasileiro explicando na nossa língua, ainda a gente vê coisa errada acontecendo. Sim, É informação nebulosa, assim, mal. Não é claro as informações. O cliente não ou sabe, o cliente está informações dando dinheiro. antigas, né, Carol? E o cliente está dando dinheiro e nem sabe do que é aquele dinheiro, né? Não sabe que vai voltar, não sabe que é o compromisso, não sabe que Sim. se cancelar envolve mais custos ainda. Então você vê muita coisa ainda que não é claro, apesar de ter tantos vendedores já explicando na própria Uhum. língua, né? Por isso a gente traz essa informação assim com clareza aqui numa live, porque a gente não tem nada para esconder. Aqui na Sim, Homestation é preto no branco, o que a pessoa vai pagar tá tudo escrito ali, não vai mudar sim. dali. Às vezes pode acontecer um pouquinho de mudança de última hora, às vezes acontece, mas não é um valor que a pessoa vai se, né, pegar de surpresa, mas está tudo ali discriminado. Meus clientes, pelo menos, sempre que termina o pagamento, eu olho com ele junto à caderneta, ó, isso aqui, saiu isso aqui, sobrou isso aqui, né? Então, assim, porque é sério, né, o dinheiro dos nossos clientes, então tá toda a informação aqui, tá na live, se alguém tiver dúvida também, né, procura um vendedor da Homestation que nós vamos tirar Uhum. todas as dúvidas aí, né, para que a pessoa possa fazer uma compra realmente tranquila, né, e não ser pega de surpresa, Verdade. né? É uma compra que não é para pouco tempo, né? Não está Sim, comprando um carro, não está comprando uma coisa barata. É uma casa, e casa é o local que você vai voltar todo dia, né? sim, Então tem que ser uma compra consciente, né? E que você vai se sentir bem depois, né? Ao longo do tempo, sim. né? É isso.